Olhe bem para esta montanha. Hoje, ela parece um gigante adormecido, coberto de verde e cercado por uma das baías mais bonitas da Itália. Mas não se deixe enganar pela paisagem. Este é o Monte Vesúvio. É o assassino mais eficiente da história europeia. E em 79 d.C., ele protagonizou o Apocalipse. Pompeia não era uma cidade qualquer. Era a joia da coroa da região da Campânia. Uma cidade moderna, rica e barulhenta, com 20.000 habitantes vivendo o auge do Império Romano. As ruas eram movimentadas. O tráfego de carroças era tão intenso que as rodas deixaram sulcos profundos nas pedras que ainda vemos hoje. Eles viviam bem. Comiam, bebiam e festejavam. A cidade estava cheia de bares, teatros e bordéis. A vida pulsava em cada esquina, ignorando completamente o monstro ao lado. O mais assustador é a ignorância. Na época, eles nem sabiam que aquilo era um vulcão. O Vesúvio estava inativo há tanto tempo que estava coberto de vinhedos férteis até o topo. Mas a terra tentou avisar. Dias antes do fim, poços secaram. O gado ficou nervoso. Pequenos terremotos racharam paredes. Sinais claros de que o magma estava forçando a saída. Os pompeianos, teimosos e acostumados a tremores, apenas consertaram as rachaduras e continuaram. Essa normalidade foi a sua sentença de morte. Manhã de 24 de agosto. O sol nasceu. As lojas abriram. O fórum encheu-se de políticos e comerciantes. O cheiro de pão fresco enchia as ruas. Esses pães ainda estão lá hoje, nos museus, carbonizados mas intactos. O café da manhã que nunca foi terminado. 1 da tarde. O mundo acabou. Um estrondo sônico partiu o topo da montanha. Não foi um rio de lava lento, foi uma explosão supersônica. Uma coluna de cinzas e pedra subiu 30 quilômetros na atmosfera. O escritor Plínio descreveu-a como um pinheiro mediterrâneo, abrindo-se no céu e bloqueando o sol. O dia virou noite instantaneamente. A escuridão era total, quebrada apenas pelos raios vermelhos da eletricidade estática vulcânica. Então começou o bombardeio. Pedra-pomes, rochas leves, mas quentes, chovendo aos milhões. No início, parecia granizo, mas não parava. As pessoas amarravam travesseiros na cabeça para se protegerem. O barulho era ensurdecedor. Telhados começaram a gemer sob o peso. Quem ficou em casa cometeu um erro fatal. As pedras acumularam-se metros acima das portas, bloqueando as saídas, e então os telhados cederam, esmagando famílias inteiras. Quem fugiu para a rua enfrentou o ar irrespirável. A cinza entrava nos pulmões, misturava-se com a umidade e criava uma pasta de cimento nas vias respiratórias. Enquanto Pompeia era apedrejada, a cidade vizinha, Herculano, vivia um horror diferente. Por estar a oeste, o vento poupou-a da cinza inicial. Os moradores acharam que estavam a salvo. Correram para a praia, escondendo-se nos abrigos de barcos, esperando resgate pelo mar. Foi a pior decisão possível. À noite, a coluna de cinzas colapsou. Uma avalanche de gás a 500 graus desceu a montanha a 300 km por hora. Quando essa nuvem atingiu os abrigos, não houve luta. O calor vaporizou a carne e fez os crânios explodirem. 300 pessoas morreram numa fração de segundo. A ciência moderna descobriu algo terrível em Herculano: cérebros de vidro. O calor foi tão intenso e rápido que a matéria cinzenta vitrificou antes de enviar o sinal de dor. Em Pompeia, a manhã seguinte trouxe o golpe final. A cidade já estava soterrada, mas muitos sobreviventes ainda tentavam escapar por cima dos escombros. Uma última onda piroclástica superou as muralhas. A 300 graus Celsius, ela varreu o que restava da vida. Foi o momento do congelamento. O choque térmico causou espasmo cadavérico imediato. Eles morreram na posição exata em que estavam. Durante 1700 anos, Pompeia foi esquecida. Quando começaram a escavar, encontraram buracos estranhos na cinza endurecida.
Eram os espaços vazios deixados pelos corpos decompostos. Em 1863, Giuseppe Fiorelli teve a ideia macabra: injetar gesso nesses buracos. O resultado chocou o mundo. Não eram esqueletos, eram as pessoas. Os moldes de Pompeia são fotografias 3D da morte. Podemos ver o terror nos rostos, as dobras das túnicas, os sapatos. É a intimidade da morte preservada em pedra. No Jardim dos Fugitivos, 13 pessoas caíram juntas. Adultos tentando proteger crianças. Ver isso não é arqueologia, é testemunhar um crime da natureza. Histórias pessoais emergem. Duas figuras abraçadas no final. Por muito tempo chamadas de donzelas, o DNA provou serem dois homens, irmãos, amantes, amigos. O mistério permanece. Nenhuma imagem é mais triste que a do cão de guarda. Esquecido pelos donos na fuga, morreu preso à corrente, contorcendo-se em agonia. A lealdade foi sua sentença. Os moldes de crianças pequenas nos lembram que o vulcão não teve misericórdia. A tragédia cortou gerações inteiras. Hoje, usamos scanners para olhar dentro do gesso. Vemos os ossos quebrados, os dentes saudáveis, as joias escondidas nos bolsos. A Dama dos Anéis morreu carregando todo o seu ouro. Esmeraldas e rubis que não serviram para comprar sua salvação. Na Vila dos Mistérios, cavalos de raça foram encontrados selados e prontos para partir. A fuga foi preparada tarde demais. A ganância humana não tem limites. Pouco depois da erupção, ladrões cavaram túneis na cinza quente para roubar as casas dos vizinhos mortos. Mas a cidade também fala de vida. As paredes ainda gritam. Gaius esteve aqui. Cuidado com o cão. Vota em mim. Os ecos da normalidade. O bordel da cidade está intacto, com pinturas eróticas que serviam de menu. Pompeia era uma cidade de prazeres carnais até o último segundo. Armazéns cheios de vinho e azeite mostram uma economia que parou no auge. A riqueza de Pompeia foi, ironicamente, o que manteve muitos lá até ser tarde demais. Caminhar por lá hoje é perturbador. É um cemitério a céu aberto onde você anda na sala de estar de alguém que morreu sufocado. E em cada esquina, a vista é a mesma. O assassino, o Vesúvio, emoldurado pelas janelas das casas que ele destruiu. Eles estendem as mãos através dos séculos. Não são apenas ruínas, são um aviso. Porque o pesadelo não acabou. Olhe para Nápoles hoje. 3 milhões de pessoas vivem exatamente no mesmo lugar. Construímos hospitais, escolas e casas em cima da lava antiga. Zona Vermelha. A Zona Vermelha do Vesúvio é a área vulcânica mais povoada do planeta. O Vesúvio não está morto. Ele apenas dorme. E cientistas dizem que quanto mais longo o sono, mais violento o despertar. O plano de evacuação prevê 72 horas para tirar todos. Em uma cidade caótica como Nápoles, isso é quase utopia. Uma nova erupção hoje não deixaria moldes de gesso. Deixaria milhões de mortos e uma crise humanitária sem precedentes na Europa. A cinza vulcânica é vidro moído. Ela destrói motores de avião, colapsa telhados e cimenta pulmões. Temos tecnologia que os romanos não tinham. Satélites, sensores. Saberemos quando ele acordar. Mas a questão é, as pessoas vão obedecer? O pânico pode matar mais que o vulcão. O instinto humano de negação, o mesmo que matou os pompeianos, ainda vive em nós, e o Vesúvio não está sozinho. Logo ao lado, os campos Flegreus, um supervulcão, também dão sinais de vida. Nápoles está cercada. Mesmo assim, a vida continua. Adultos e crianças passeiam próximo à sombra do vulcão. A resiliência humana é, ao mesmo tempo, nossa maior força e nossa maior fraqueza. O solo vulcânico é fértil. A morte de ontem alimenta a vida de hoje. É o ciclo eterno que nos prende a este lugar perigoso. Olhar para este homem de gesso, com a cabeça nas mãos, é olhar para nós mesmos. Ele tinha sonhos, ele tinha medo. Ele é você. Pompeia é o maior lembrete do mundo de que não estamos no controle.
Somos hóspedes temporários num planeta violento. Os avisos estão lá, escritos em latim no chão e escritos em dados sísmicos nos computadores. Vesúvio acumulou pressão por séculos. A próxima explosão não será um aviso, será uma sentença. Quando as sirenes tocarem em Nápoles, a história de 79 deixará de ser passado para virar presente. Muitos rezam a São Genaro para parar a lava, mas a geologia não tem religião. Ela tem apenas pressão e tempo. Tratamos o local como atração turística, mas ele é um cemitério. Cada pedra aqui testemunhou o último suspiro de alguém. A vaidade ficou. A riqueza ficou. A vida foi soprada como uma vela no vento. O tempo do vulcão é geológico. Para ele, 2000 anos são um piscar de olhos. Ele está pronto. E nós? Pompeia não é sobre a morte. É sobre a interrupção. É sobre o café que esfriou na mesa enquanto o céu caía. Se a história da cidade congelada te fez pensar na fragilidade da vida, segue a gente.